Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o nosso podcast Pode Ter Sucesso. Podcast, do empresário de visão, aquele cara que tem a visão lá na frente. É isso aí, hoje a gente com a presença ilustre aqui, junto mais uma vez, dividindo a bancada comigo, José Borges Neto, CEO da BTS Brasil, sempre abrilhantando aqui para a gente deixar sempre vocês, internautas, a par de tudo e vocês que são do ramo também. Hoje a gente traz uma figura ilustre do ramo supermercadista aqui na Paraíba, que é o Gilson Gomes. Gilson, seja muito bem-vindo. Obrigado. O Gilson é consultor de supermercados. Isso. Há quantos anos, Gilson? Rapaz, dentro de supermercado, varejo, já tem uns 10 anos, mais ou menos. Conta sua história rapidamente, pá. Vou contar bem rapidinho. A minha história é assim, a minha vida profissional, eu nasci dentro do material de construção. Sim. Passei um bom tempo lá, uns 15 anos, mais ou menos. E um certo dia eu fui convidado para ir para um atacado, para um distribuidor do canal alimentar para colocar uma tabela do material de construção. E o que aconteceu? Naturalmente, quando a gente foi vendo os números e resultados, a gente migrou para o canal alimentar no atacado. E nisso eu comecei a gerenciar uma equipe de vendas, promotores e tal, e vivi aí nesse negócio por mais um bom tempo, 5, 6, 7 anos. Depois eu entendi como funcionava e eu queria fechar uma outra ponta lá, que era como era que o fabricante ele disponibilizava uma verba para a gente fazer ação no ponto de venda. Então, qual era a facilidade? A gente sabia o que vender, como vender, para quem vender e ainda chegava dinheiro para ajudar nisso aí. Então, aí eu fui para a indústria. Passei 2 anos em uma indústria do canal alimentar. Entendi como funcionava e nesse percurso, nesse período, a minha família, minha esposa e os irmãos compraram um supermercado por conta do meu cunhado que já tem um supermercado. E eu deixei tudo e fui para dentro do supermercado. Né? E disse, cara, com a vivência que eu tenho, com a experiência que eu tenho, vai ser show. Fui para dentro do varejo do supermercado e levei uma surra que não foi brincadeira. Foi um negócio assim traumatizante. O que é que você viu tão diferente? É muito diferente, porque primeiro, para quem a gente vai vender, a gente não tem essa informação. É para aquele cliente consumidor que está ali no entorno do mercado, que a gente tem um mercado de bairro, mas que o cara, ele um dia está lá, no outro dia, se teu concorrente da esquina baixar um preço de qualquer coisinha, ele vai embora. Então, não tem a fidelidade. Segundo, no mercado desse tamanho, eu estou falando de uma loja de mais ou menos aí de 300 metros de piso de loja, é uma loja de mercado mesmo, você não tem verba para estar investindo muito em marketing. Não existe isso. A brincadeira muda. E terceiro, o que a gente vai vender? Eu estou falando aí de um mercado hoje, sem medo de errar, de 250 a 300 metros, você tem por baixo aí 5 mil, 6 mil SKUs. É um mix muito grande. Aí, então, você controlar isso, abastecer, comprar, expor, que tem que ser na forma correta, tomar conta de validade, vencimento. Cara, é uma dinâmica muito agressiva. Então, eu acostumado a vir tudo certinho, planejado, saber que eu vendo, onde eu vou botar o dinheiro. Quando eu entrei dentro desse furacão, não funcionou nada. E foi desesperador. Então, essa sim é a minha história, como eu cheguei no mercado. E dentro do período que eu fiquei com o supermercado, a experiência que a gente teve, e eu sou um cara muito de número, de analisar, de planilha, de sistema, de pegar a informação e trabalhar, a gente aos poucos começou a ter resultado. E esse resultado acabou repercutindo, porque a gente acabou entrando numa associação, né? Que eu também sou muito fã, porque abre porta, acabou repercutindo isso naturalmente, a gente foi migrando para uma consultoria e depois a gente se desfez do supermercado, porque eu costumo dizer assim, supermercado você trabalha muito, o seu tempo é dedicado a ele, aí eu saí do ramo do supermercado, me dediquei à consultoria para poder ter mais tempo com a família, passear e ter uma vida mais tranquila. Em resumo breve, é isso aí, é a minha história, entendeu? Maravilha, isso é importante, você identificou que a sua mudança de chave foi entrar numa rede. Sim, sem essa dúvida. rede pontuou quais objetivos que você deveria enfrentar a partir daquele momento, de entrar numa rede, e quando é que você começou de fato a enxergar esses resultados positivos? O que aconteceu assim, foi muito claro. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande de comprar para aqueles fornecedores e fábricas que tinham uma condição melhor. Por quê? Porque por ser uma loja de bairro
e um faturamento que os caras não conseguem enxergar como bom para entrar naquelas tabelas boas. E quando eu consegui entrar na rede, então eu deixei de ser uma loja que faturava ali X e passei a ser um conglomerado de lojas que faturava aí 15, 20 milhões. Então, o fornecedor começou a me olhar diferente. Aí, quando isso aconteceu, que a gente se associou e fez a inauguração, mudamos a fachada, o fornecedor foi para dentro da loja e ele começou a me trazer condição de produto, de preço, de entrega melhor, do pessoal lá dentro ensinando a arrumar. Então, a loja ela já teve um salto de faturamento gigantesco. Para você ter uma ideia, se falando números reais que eu lembro bem, na época, né, isso já vai em uns 8 anos, a gente faturava 200 mil, 200 e poucos mil. Com a inauguração, com 3 meses, eu passei a faturar 700 mil reais. Nossa. Foi uma coisa absurda. E dentro da rede, é uma coisa absurda, foi muito absurdo. Porque a gente tinha um potencial reprimido muito grande, né? Então, como a gente não sabia fazer só, então a gente não vendia Isso pouco. você trata de dois assuntos importantes. A primeira, você entrou numa associação, numa rede que já tinha um grupo específico, seus fornecedores já trabalhando de forma mais direcionada. O segundo, a organização da loja, onde você entrou com a parte de uma nova layoutização de loja. Exatamente. Não é isso? E com o mix certo. Exatamente. Você passou a ter um mix certo para a sua loja começar a rodar. Isso. Nós sofremos um pouco também, nem tudo foi alegria, por quê? Porque primeiro você sair de um faturamento aí de 200 e poucos mil para 600, 700 mil sem capital de giro é suicídio. Né? É uma coisa complicadíssima você sem dinheiro. Mas a gente enfrentou e seguimos. Segundo, quer queira, quer não, os fornecedores que eles eram parceiros, eles deram a abertura e foram para dentro da loja, mas em compensação também a gente herdou um mix que acabou que não era do mercado que eu estava. Então, a gente também teve que administrar produto parado. Então, veio algumas coisinhas que... Os riscos é sobre o problema. Mas o benefício foi imensamente maior. E outra coisa, que aí é mérito nosso da loja, né? do nosso da loja. Quando a gente se associou à rede, eu fiz questão de visitar todas as lojas da rede, que elas estavam, né, aqui no Brejo, padrão, no Brejo Paraibano, né? E eu fui para dentro da loja, fui conversar com o dono da loja, fui visualizar, e eu fiz isso várias vezes. Eu visitei todas as lojas e eu anotava lá na cadernetinha, vinha e adequava a minha. Então, a gente conseguiu ter um resultado bom, porque as boas ideias, né, as boas práticas que a gente via funcionando, a gente já implantava. E sem dizer também que toda reunião eu não perdia. Toda reunião estava lá, estava trocando ideia. E sem dizer também que os lojistas retribuíram as visitas, foram para dentro da minha loja. E ele dentro da loja, e pela experiência, que a gente tinha dono de loja com muita experiência, dizia, cara, Gilson, faz isso aqui, ó. Ajeita aqui, não faz isso, faz isso. Então, a gente conseguiu aprender como é que o varejo funcionava. Você citou um desafio no seu financeiro, no seu fluxo de caixa, quando virou para a rede. Explica um pouco mais desse desafio. É onde que você percebeu que teria que fazer um aporte financeiro ou buscar um capital de giro? Isso, eu vou te falar. Que isso é uma coisa... boa sua pergunta, porque hoje na consultoria, o que eu foco? Eu, na verdade, assim, eu foco em 3 pilares. A gente não faz tudo dentro de uma loja. E quais são os pilares? Vender, faturar, porque existem técnicas, meios, escolhas de produtos, jeito de se fazer para melhorar faturamento, com rentabilidade. O segundo ponto é o marketing, porque se você prepara a loja, você faz tudo isso e você não divulga, o teu cliente não vai. Mas por fora, e o objetivo principal é falar do financeiro, porque é normal que o empresário ele se preocupe em vender, comprar e vender, e ele esquece do financeiro. O financeiro, para ele, é uma pessoa que confere boleto, paga se tem dinheiro na conta, paga se não tem programa quando atrasa e assim vai. Quando falta dinheiro, ele vai para o banco e pega um empréstimo, que foi o que aconteceu comigo. O financeiro, na época que eu fazia, inclusive, a gente se preocupava em pagar boleto, comprar, controlar a compra para não estourar, e com esse crescimento, a gente teve que ir para banco, pegar empréstimo bancário, para poder fazer frente
ao crescimento que veio. E hoje dinheiro no Brasil é caro. Isso. E sempre foi. Naquela época também era caro. E isso corroeu a nossa margem, porque o supermercado já tem uma margem muito espremida. E quando você cresce, você precisa do dinheiro, mas em compensação um pouco daquele teu lucro vai para o banco. É uma conta que é fácil de fazer. Então, esse foi a saída. A gente teve que ir para banco. E facilitou estar na rede, né? Os bancos também abriam as portas para poder lhe trazer aqueles empréstimos para capital de giro. E assim foi. E a gente foi crescendo e a saída foi banco. Perfeito. Não teve outra saída. O aporte foi banco. Você citou um tema que é importante, que a gente trata muito dentro das nossas métricas, que é análise de margem. Né? Você vai ter produtos com margens mais apertadas, produtos com margens melhores, e aí você faz uma composição ali, principalmente na hora da formação de campanhas ou promoções. Isso. Hoje existem algumas soluções de mercado onde eles oferecem que você venda um determinado mix por um preço para ser competitivo com um atacado, enfim, e eles te reembolsam, te dão um reembolso financeiro ou uma bonificação ou até mesmo uma ajuda de custo. Uhum. Hoje, nesse cenário, você acha esse modelo funcional para um supermercado? Não acho. E eu digo com propriedade, porque eu fiz isso muito quando eu estava do outro lado numa distribuição. Lembra que a gente falou um pouco de ter verba para entender? Perfeito. O que acontece? O distribuidor, né, que tem uma diferença um pouco do atacadista, o atacadista ele tem um mix muito mais agressivo e que ele não trabalha assim. Mas o distribuidor que precisa colocar um mix de produto dentro da loja, ele tem que fazer frente e ajudar ao lojista colocando uma grana, comprando um ponto extra, fazendo uma rebaixa de preço, dando um desconto num boleto. Que é a verba do fornecedor. Que é a verba do fornecedor. Só que o grande problema é o seguinte, eles fazem isso com aqueles produtos do interesse deles. Não são produtos que têm um giro satisfatório. Então, o dono da loja acaba que, mesmo com toda essa ajuda financeira, não se torna interessante. Né? Ao mesmo ponto, assim, se o distribuidor está dentro da loja, fazendo o trabalho no ponto extra e acompanhando, e o produto sai, é bom para todo mundo. Mas ele não consegue fazer isso com todo mundo. Então, isso é uma coisa muito assim, arriscada. Né? Hoje, se eu voltasse para dentro de uma distribuidora, a abordagem para melhorar a venda seria totalmente diferente. Totalmente Gilson, diferente. A gente fala muito hoje em soluções de cashback para o varejista e também para o supermercado. Ainda não aderiu muito, alguns setores já aderiram, mas o supermercadista ainda reluta em oferecer cashback. Por que essa dificuldade do conceito de cashback entrar de fato no supermercado? Rapaz, o que eu acho? O que eu percebo? Eu percebo o seguinte, existem ideias muito, muito boas, como o cashback, que eu acho uma ideia muito boa, ela não funciona dentro do supermercado porque o volume de trabalho que se tem dentro do supermercado para o dono do supermercado, ou um gerente, se ele tiver, ou aqueles encarregados, é tão grande que ele não consegue dar atenção a essa formação de como é que eu posso falar? Essa ideia, ele não tem tempo para isso. Aí o que acontece? Volta o que eu falei, fica na mão de quem está querendo implantar e quem está querendo implantar não tem o acesso total e restrito dentro da loja. Aí acaba que uma boa ideia ela não traz resultado e o dono do supermercado, na maioria das vezes, e eu posso falar porque eu sentei do lado de lá assim, cara, a ideia é boa, mas eu não tenho interesse, porque na verdade não tenho interesse, eu não tenho tempo para me dedicar a isso. Tem outras coisas mais importantes. Então, na maioria das vezes, a gente vê a ideia naufragar porque a abordagem não funciona. Perfeito. Quando joga para dentro do lojista para ele fazer, ele não faz. De 10, um consegue fazer. Os outros 9 não faz porque não tem tempo. Mudou muito a mentalidade do supermercadista de 10 anos para cá. Hoje, com a tecnologia também, isso ajuda. E aquilo que a gente estava falando aqui em off antes de começar, que não adianta você implementar um bom sistema se você não segue à risca os indicativos e as ferramentas que o sistema te oferece. Mudou bastante? Você nota que as pessoas estão começando a seguir mais essa cartilha ou ainda há uma teimosia? Não, existe uma teimosia. Não mudou muita coisa, não. Não mudou. Porque, como eu disse, eu vivenciei há 8, 10 anos atrás essa vida
E hoje eu estou dentro de lojistas fazendo consultoria e eu percebo assim que a mentalidade ainda não mudou muita coisa. Né? O supermercadista, eu trabalho só com um supermercadista com lucro real, né? Então ele tem que ter um sistema porque a operação dele exige, mas ele faz o básico. E o pior, a parametrização do sistema que ele poderia usar ao favor dele para fazer uma coisa gerencial fica muito voltada para a visão contábil, que é uma realidade totalmente diferente. Não ajuda gerencialmente em nada, né? Ajuda quase nada. Por exemplo, eu trabalho com um plano de contas, né, no financeiro, que ali fica muito claro aonde o cara precisa melhorar. Né? O cara tem lá o faturamento dele, aí a gente vai analisar um plano de conta ou por regime de caixa ou... Tem o faturamento, tem o CMV e tem as despesas administrativas. O que acontece? O plano de contas do cara é muito contábil, então ele não consegue enxergar. Aí quando a gente implanta esse plano contábil gerencial, ele começa a ver, cara, eu estou errando aqui na precificação. Aí eu estou errando aqui na minha despesa fixa, com o pessoal está muito alta, porque tudo tem indicador, né? Perfeito. Aí o que acontece? Quando a gente chega na loja, o cara não sabe, ele não sabe analisar, ele não sabe nem que existe. Então ele se empolga muito quando vai para uma feira que fala de tecnologia, tipo... O cara mostra lá que o sistema agora, o caixa passa a venda e tem uma tela que o cliente vê. Ficou tudo muito bonito, aí ele se empolga e faz. Aí fica nisso. Agora, com uma dificuldade enorme com o supermercado, que inclusive eu fiz uma pesquisa tem 3 meses, com acho que uns 50 supermercadistas aqui da Paraíba, e dos 50, 49 me falou que a maior dificuldade hoje dentro da loja chama-se pessoas. Perfeito. Incrível. Mão de obra qualificada. Mão de obra. Aí ele se empolga no self-checkout, que o cliente vai lá e... Ele mesmo compra. Ele compra, ele se empolga. Mas a cultura ainda não deixa evoluir. Não deixa, porque ele nem tem o dinheiro para comprar o equipamento. Isso. E dentro do local que o mercado dele está inserido, se for uma loja de bairro, ele não consegue botar para funcionar. Aí ele acha tudo muito bonito, muito bacana, quer fazer, mas a realidade dele não diz. O que fazer para mudar essa cultura dessa mão de obra qualificada? Tem que ir implantando aos poucos. Você tem que ir difícil. implantando aos poucos. Implanta um self, implanta 2, como eu falei. Isso. Eu tive uma experiência, já comentei contigo, sobre isso. Lá fora, praticamente, os supermercados de Lisboa, muitos supermercados de Londres, já é tudo self-checkout. Fica um fiscal, um gestor, né, um fiscal dentro da loja. Todo mundo, seja criança, jovem, idoso, todos transacionando suas compras pelo self-checkout. Porque é uma tendência. Não tem mão de obra lá. Isso. Então, eles têm que recorrer para a tecnologia. E a nossa cultura até permite isso. Porque todo mundo tem um celular. Todo mundo sabe o que é um Instagram. Todo mundo sabe o que é um aplicativo. Né? E todo mundo sabe fazer pagamento, por exemplo, do Pix. Sim. O QR Code vai mostrar em tela, né? Vai estar tudo ali muito... E os números são grandes, as letras, às vezes a gente faz questão de deixar os nomes grandes, fácil de identificar. Mas talvez ainda é o medo, a cultura ainda permite o medo, mas esse medo ele tem que ser quebrado aos poucos, implantando. Uma pergunta que você falou sobre sua assessoria... Se você me permite, Por desculpe favor. lhe atrapalhar. Por favor. Concluindo a ideia. Agora, essa tecnologia que está vindo, ela naturalmente vai tomar conta, Sim. na minha visão. Por quê? Porque o dono do supermercado ele está envelhecendo, ele vai colocar ali o filho dele, que é um cara que vem de uma geração aí que é da tecnologia. Perfeito. Sim. Perfeito. O cliente também está envelhecendo e essa geração que está vindo comprar agora, ela não quer perder tempo, ela não quer, para ela usar um self-checkout é uma coisa muito simples. Mais natural, né? Mais Verdade. natural. Então, isso vai ser substituído naturalmente, mas não é porque o empresário ele vai fazer, é porque ele vai envelhecer e essa turma nova vai substituir. Pela inevitável. cultura vai ser substituída, a mão de obra, isso. porque ela será forçada, como a gente já está relatando aqui, a ausência de mão de obra, que não é preciso nem ser tão qualificada assim para registrar itens, né? Mas pela a ausência da mão de obra.
certo? Exatamente. E depois você vem a nova geração, uma geração mais jovem, que é mais tecnológica e já consegue naturalmente operar naquelas máquinas. E por ser tecnológica, é uma geração hoje que é uma percepção minha, né? Não sei se eu estou certo ou errado, mas ela não quer trabalhar como a nossa geração trabalhava. Perfeito. Que a gente entrava 7 horas, saía 8, 9, 10 da noite. A gente não quer mais. A gente queria cumprir a tarefa. Essa geração, não. Ela quer chegar, fazer o trabalho dela, na hora vai embora, o fim de semana quer estar em casa. Então, a tecnologia ela vai substituir porque essa mão de obra que está chegando, ela não quer trabalhar como nossa geração, entendeu? Pegando um gancho rapidinho aqui, dentro dessa tecnologia hoje, você acha que acaba facilitando para que o empresário, como você na época, dentro dos supermercados, tendo o seu supermercado, não precise mais trabalhar domingo a domingo, ajuda também essa nova tecnologia, os novos sistemas, né? Permite que esse empresário não seja mais escravo do seu negócio ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Por quê? Porque antigamente, hoje ainda a gente vê um pouco isso, o empresário, ele ainda se prende muito no operacional. Ele acostumou a ser assim. Ele se chama dono, né? Dono, eu sou dono. Dono, isso. Então, se eu sou dono, eu quero estar presente. Isso. Ele ainda é aquele cara que ele acredita naquele ditado, né? O olho do dono é que faz o gado engordar, né? Isso. E hoje não é assim que funciona. Não é mais assim, exatamente. Então, na hora que você tem um sistema, uma tecnologia que ele te dá os números, aquele resultado da última linha ali, cara, você não precisa ir para lá. Até porque hoje você consegue muito mais facilmente ter câmera, ter tudo. Então, é natural que a tecnologia faça com que você não tenha a necessidade da sua presença física. O problema é a cabeça do empresário antigo. É porque antigamente as pessoas tinham a ideia de que, olha, seu Zé, é o mercadinho de seu Zé. Então, vamos visitar o mercadinho do seu Zé, a gente bate um papo, toma um café, toma uma água. Então, esse relacionamento para seu Zé, que ainda tem uma certa idade, ainda tem vitalidade para estar dentro da loja, ele acredita nisso. Mas no dia que seu Zé for descansar e substituir pelo filho, pelo herdeiro, não vai ter mais a presença de seu Zé. Aconteceu com o Hendrick, né? Aquele nosso convidado. Aconteceu com o Hendrick. Menino novo, e aí ele já percebeu isso, não precisa mais ser escravo. Hoje o Hendrick, ele fica na parte de gestão do depósito, administrando 4 lojas e está já projetando o crescimento para 5ª, 6ª. Né? Então, a tecnologia, como você falou, ele permite isso. Eu queria fazer uma pergunta sobre os novos desafios tributários. Você falou que você atende lucro real. Empresas de lucro real têm um desafio enorme, principalmente agora da nova tributação, que a gente não sabe realmente o verdadeiro caminho que vai se seguir, se vai aumentar impostos de fato, se vai reduzir impostos. Como é que está a sua visão sobre essa mudança tributária hoje? Isso é o grande tendão de Aquiles, é o grande calo do supermercadista hoje? Na opinião de vocês, que são mais do ramo, assim. Eu acredito. Hoje a situação está o seguinte. Tem um nível de fumaça gigantesco, né? Dentro do mercado, dentro da cabeça do empresário, e que, para ele, ainda isso é uma incógnita. O que vai acontecer? Qual é a força que está se fazendo? É em ajustar o sistema para que o sistema cumpra a exigência dessas mudanças, né? Que agora vão ser só 2 impostos, que agora o imposto vai ser descontado na hora e vai para o governo. Então, assim, ele ainda está um pouco perdido. O empresário ele já fez o que o contador pediu para fazer e está aguardando. O que vai acontecer, ele não sabe. E, para ser bem sincero, eu não entro a fundo na minha consultoria nessa parte tributária, eu só acompanho e alerto, porque a gente tem que ficar atento a isso aí, porque isso vai impactar na margem do cara. Perfeito. Né? Então, a gente fica muito alerta, mas hoje a instrução que eu dei é o seguinte, vamos aguardar. Você já fez o básico, o sistema está preparado para fazer esse cálculo, né? E eu associo muito, porque eu participei na época... quando virou aquele SPED fiscal, né? SPED, 2006, 2008. Isso. E era uma novidade muito assim, absurda e a gente ficou muito atento e não sabia o que ia acontecer. E no final das contas a coisa aconteceu suave. Todo mundo se preparou com o sistema para fazer aquele envio do arquivo, o contador, e no final a coisa funcionou. Quando começou a funcionar, automaticamente ficou claro a conta que tem que fazer e todo mundo ajustou. E por isso que eu também passo essa tranquilidade, porque eu acredito que vai ser da mesma forma.
Agora, vai ter um impacto. Principal, na minha visão, o empresário hoje, que é o que eu atendo, que é aquele empresário, aquela loja que vende ali entre 800 mil a 3 milhões mês, esse é o meu nicho, uma grande maioria não tem capital de giro. Ele paga o boleto esperando a venda que vai acontecer. Se pega aquela semana que não vendeu bem, como existe um histórico, eu tenho um histórico da terceira semana do mês sempre é onde você tem o maior volume de boleto que você comprou ali no começo do mês e a venda diminui, o cara atrasa o boleto. Então, existe um número bem significativo de empresário que não tem um capital de giro. Então, a conta que eu faço muito rápido na hora que esse modelo novo de tributação entrar, que o cliente, quando pagar ali no cupom, já vai para o governo a parte dele, o cara que não tem o capital de giro, ele vai sofrer muito mais. Porque ele usa o dinheiro do governo como capital de giro, né? Verdade. Então, por um lado, eu sempre sugiro, comece a se preparar para isso, porque se você não estiver preparado, você vai fechar a porta. Por outro lado, eu vejo também com um olho bom, porque isso vai forçar com que o cara entenda a importância do negócio dele ser saudável, ele ter um capital de giro. Então, vai se adequar. Alguns vão sair, outros vão crescer, que é natural, e eu espero que os que estão comigo cresçam, né? Porque a gente já vem alertando, mas essa é a minha percepção. Não estou sofrendo muito com isso agora, não. Deixa para na hora. Vamos aguardar mais um pouco, a estratégia é essa, eu também cito muito isso, mas a gente vê a mídia, principalmente nas redes sociais, né, batendo muito forte, compre tal pacote de consultoria que a gente vai trabalhar, isso aqui. E no final das contas, a gente tem que esperar a maré começar a fluir naturalmente. Concordo com você, é isso aí que eu penso, entendeu? Eu vejo a rede social hoje, a internet em si, muito forte, muito presente. Mas na pandemia, né, se fez muito negócio porque forçou o consumidor a comprar. Sim. Hoje, você já não os enganadores já não enganam com tanta facilidade, verdade, entendeu? Verdade. Mas existe, ele vende aquele terror para poder lhe vender uma solução que você nem precisa agora, verdade. Entendeu? Aí acaba que você gasta um dinheiro, nem assiste o curso, nem faz a mentoria, nem faz nada, só gastou o dinheiro. E não é um tema que ele vai dominar, né? Vai terceirizar aquele tema da parte de tributação, a contabilidade, vai geralmente deixar para eles resolverem. Né? Até porque eu acredito que muito desse trabalho, mesmo não sendo tão obrigado, o sistema vai absorver. Perfeito. O dono do sistema vai absorver. Porque se ele não fizer isso, vai parar o cliente dele e ele precisa do cliente dele. Então, como eu disse, mesmo não sendo obrigação dele, o cara do sistema vai adequar e vai facilitar a forma com que o empresário vai fazer essa conta para ele se adequar, entendeu? Então, que a gente vive o mundo das redes sociais do terrorismo, né? Do terrorismo, Tudo vem para abalar, tudo vem para dar problemas, tudo vem para criar bolhas. Para criar bolhas, exatamente. E as pessoas embarcam nessa. É muita desinformação, na verdade. São os nadadologistas, especialistas em nada. Isso, exato. Não, até são especialistas, mas eles se aproveitam do momento para provocar um caos e dali extrair o financeiro, né? O caos vende. O caos vende. O nosso diretor, que é o Ricardo Neves, a gente toca muito nesse assunto. A gente fala que a gente não está aqui para vender causa, a gente está aqui para entender o cliente, entender um parceiro e o que eles acham daqui para frente, o que pode ser melhorado. Sobre esse assunto, já sabemos que temos que esperar a parte de tributação, a nova legislação entrar em vigor para a gente ver de fato o que vai acontecer. Mas no dia a dia de uma operação de loja, que você já teve loja também, qual era o principal gargalo que vocês tinham, gargalo financeiro? Era relacionado à compra de mercadoria que ficava com estoque parado? Você tinha uma folha muito alta ou os impostos no momento eram muito altos e prejudicavam a sua operação? Qual o principal gargalo de uma operação financeira para um setor supermercadista? Sem medo de errar, o pior gargalo, o principal, o tendão de Aquiles que a gente chama, né? O empresário, junto ali com o comprador, se ele tiver, conciliar o compra e venda dele. Né? Isso é muito difícil, muito difícil. Por quê? Porque
eu vou lhe dar um número real e quem quiser apurar, apura e veja se eu vou errar muito ou não. Para uma loja, né, que é o meu cliente, que tem ali entre 250 e 500 metros de chão de loja, que está nesse faturamento aí que eu citei, de 800 a 2, 3 milhões, o cara tem ali 6 mil SKUs, 7 mil. Girando. Cadastrado e com estoque, tá? Na prateleira lá vendendo. Desses 6 mil SKUs, sem errar, em média 300, 350 SKUs vai vender 70% do faturamento dele. É o curva ABC dele. Isso. Se você acrescentar ali cor, fragrância e sabor, esse número de 350 vai para 500, 600 itens. Perfeito. Pode puxar o relatório qualquer um e fazer essa conta. Então, vamos arredondar para 600 itens. O cara tem 6.600 itens, 70% da venda dele está ali, 5.400 itens ele não consegue gerenciar. Aí é que nasce o problema. Por quê? Porque o cara que vende o arroz, o café, e assim, o açúcar e assim por diante, ele não vai te dar desconto, ele não vai fazer campanha para baixar preço, ele não vai te dar um desconto se você aumentar 20%, 30% no seu volume. Não vai. Você vai conseguir uma condição melhor se você se associar a uma rede, porque a rede vai, em vez de você comprar 100 quilos, a rede vai comprar 10 toneladas. Aí a brincadeira vai mudar centavos para baixo, que é muita coisa, né? Os outros 5.400 itens vai chegar o atacadista, né, para fazer campanha, para comprar um ponto extra, para botar ele lá e botar um pouco de dinheiro, vai pegar o teu giro que você vende ali, uma caixinha com 6 por mês e vai te botar 24, 36. Você vai passar 6 meses com aquele produto dentro de casa e o teu dinheiro parado. Então, qual é o conselho que eu dou? Toma conta da tua compra desses 500, 600 itens. Perfeito. O resto você compra o que o sistema manda. Não tem como você errar. Olha o giro dele, né? Olha o giro, o sistema vai te dar o giro ali e você compra. Perfeito. Se o giro está te dizendo que você precisa de 5, a caixinha com 6, você compra 6, acabou. Não compra 12 não, porque vai faltar o dinheiro. Ah, mas é uma caixinha ali, eu vou gastar mais 100 conto. Isso é uma estratégia chave que você está falando. Até me permite, às vezes, eu falar assim, 100 conto, né? Mas, cara, você soma 100 conto, quando você tem 5.600 itens, dá um dinheiro fabuloso. Uma economia fantástica. Se comprar pelo giro. Perfeito. Isso. E o produto, os 600 itens ali, que é a curva AA, se você não deixar a ruptura, seu faturamento cai. Perfeito. Se você comprar errado, um pouquinho mais caro, seu faturamento cai. E a sua margem cai. Então, é uma conta fácil de fazer. O problema é a desobediência. E a desorganização, né? Isso. E outro fator. O comprador ou o proprietário, ele, se brincar na vida dele toda, ele não teve nenhum treinamento de compra. Deixa eu te fazer uma pergunta. A parte de compras eu gosto muito de citar. Eu também. Porque é Só complementando, o vendedor, toda semana ele tem um treinamento para vender, cara. É uma guerra desigual. O comprador não tem nenhum treinamento. Tem nenhum. E ele não consegue simplesmente seguir a sugestão do relatório. É incrível como o cara não consegue. Mas será que o problema de seguir a sugestão do relatório não seria a inconsistência, estoque... Matou a charada. Estoque e saída, né? Matou a charada. O que acontece? Faço o pedido. Chega o meu pedido lá no recebimento. Então, tem 3 pontos principais. O funcionário que recebe, muitas vezes, não está atento. E, infelizmente, a gente vive num país que o entregador, existe uma turminha que é desonesta. E essa turma trabalha assim. Se você é um cara que confere tudo, então você é um cliente que eu vou passar rapidinho entregar. Se você é um cara desorganizado que não confere, é lá que eu vou trabalhar. Então, você não confere certo, seu estoque já começou a dar errado. Segundo ponto, você confere certo, mas aí eu volto a falar de sistema, que para mim é o coração do negócio. O sistema lá dentro, o item, ele não está configurado de forma correta. Então, eu estou comprando aqui esse óculos de você e na sua nota vem por unidade. E eu vendo por unidade. Então, a transformação é 1 por 1. Mas eu compro o mesmo óculos de você, só que na sua nota vem a caixa com 12.
Aí o cara não tem atenção e não faz a transformação. Aí o estoque já foi embora Ainda também. tem um outro gargalo, que é o comprar por um código e sair por outro. Por outro, era o terceiro ponto. Então, isso, os empresários desse porte não dão atenção. Às vezes é por falta de conhecimento, às vezes não sei. Aí começa o estoque errado. Com o estoque errado, a sugestão de compras para o comprador já chega toda errada. Perfeito. O que eu visualizo como uma boa notícia? Com esse advento da inteligência artificial, que é fantástico, ela não vai tomar emprego de ninguém, na minha visão. Ela vai fazer com que você faça outro trabalho que aquele que você fazia não vai mais servir, porque ela vai fazer mais rápido e com uma qualidade muito melhor. Exato. Isso é muito bom. Então, com o advento da inteligência artificial, a gente vai conseguir fazer essa conta para poder pegar uma sugestão de compra mais assertiva. Porque não vai depender tanto do raciocínio. Diminui a margem de erro, né? E eu digo a você, eu fazia compra na minha loja, era eu e minha esposa. E você começava a atender vendedor. Cansa às vezes, né? Cara, quando chegava 2, 3 horas da tarde, eu já não aguentava. E eu fazia assim. E pedia pelo automático já. Né? Era, cara. Eu olhava para você, você era um cara honesto, um vendedor que eu me dava bem. Aí eu fazia, manda, pode mandar. Aí você já era um que Aí eu dizia, não vou comprar hoje não. Mas eu nem comprava. Aí dava ruptura. Então, a compra, eu acredito muito que os sistemas devem olhar um pouco para usar um pouco de inteligência artificial para melhorar isso aí. Pelo menos para alertar ou para fazer uma correção automática, porque a gente consegue fazer isso. Né? Hoje, com a inteligência artificial, consegue. O que a gente não consegue? Dentro do supermercado, ninguém não sabe nem o que é inteligência artificial. Sabe porque olha no Instagram. Deixa eu complementar a sua ideia. Acho fantástico isso, quando você entrou na IA. A IA é uma das bases da fundamentação da BTS Brasil hoje. Tudo que nós temos hoje, 80% foi analisado por IA. Já está sendo analisado por IA. E a gente sempre foca no resultado. Ou seja, se eu pego um curvo ABC para analisar os principais itens que eu preciso me preocupar, também peço para a IA fazer uma engenharia reversa. Né? Então, a gente já tem tudo isso já acoplado. Com relação ao advento da IA, as pessoas estão usando a IA de forma diferente, ainda. Né? Não estão usando como ferramenta meio, mas estão usando como ferramenta fim. Ou seja, tudo que a IA te dá como resultado, você acredita e guarda ela no bolso. Isso. E ela não pode ser vista dessa forma. Ela tem que ser uma ferramenta meio, tá? Para que você possa extrair sua própria análise. Né? E com relação à IA, hoje, dentro do varejo, você acha que a tendência de uso vai ainda demorar? Ainda vão se acostumar? Por exemplo, a gente estava falando agora de self-checkout, que lá fora já usa há mais de 20 anos, né? 15 a 20 anos. No Brasil, a gente está engatinhando. Alguns supermercados já de médio, grande porte já está colocando 1 ou 2 self-checkouts. Mas você analisa também essa demora para o varejo supermercadista se empenhar em usar a inteligência artificial? Não vejo. Eu vou dizer por quê. O varejo supermercadista, ele no Brasil, isso é uma percepção minha também, que eu tenho há muito tempo, ele sai na frente dos outros segmentos. Depois que o varejo faz, que roda, que está tudo tranquilo, o material de construção chega, a loja de roupa chega, os outros chegam. Então, ele sai na frente. Se ele vai demorar um pouco com relação aos outros países, eu acredito que sim. O Brasil não tem esse histórico de sair na frente com relação a esse assunto em nada. Mas essa demora, que antes levava aí 3, 4, 5, 6 anos para chegar, ela vai encolher, é a minha visão. Então, o que está acontecendo lá fora hoje, que antes levava 5 anos para chegar aqui, ela vai chegar com 6 meses. Tá? E eu vejo com bons olhos a IA da seguinte forma. Antes, eu fazia minhas consultorias, eu trazia a informação do RP do cliente, jogava no Excel, você tinha que dominar Excel, né? Para você fazer aqueles dashboard e tal, e levar isso para o cliente. Aí eu debatia aqui com o cliente, vamos tomar essa decisão. Aí a gente começava a operacionalizar e depois dependia de trazer de novo isso e demandava tempo. Hoje eu já trabalho diferente. Com o advento da IA, né, a gente consegue, de uma forma barata, trabalhar com um no-code que você chega ali, faz um aplicativo e traz aquela informação do cliente e ele vai estar na palma da mão olhando na hora que ele quer. Então, a gente ganha velocidade, a gente ganha qualidade da informação, consequentemente, a gente toma uma decisão muito mais assertiva. Eu vejo, por esse lado, né, um ganho muito grande. Na hora que o empresário entender que isso vai ajudar ele, vai ser fantástico.
Por quê? Porque a gente não vai depender do ERP. Precisa de um relatório e o empresário ele tem uma mente muito fabulosa para criar. Ele imagina relatório que serve e que não serve. E se o ERP toda hora for criar um relatório para disponibilizar para ele, está morto, não vai produzir, né? Ou uma tela específica, ou uma forma de sair a informação que cada um imagina. Então, com a inteligência artificial e você tendo dentro da loja um cara que domina um pouco IA, um pouco de no-code, o cara vai fazer e botar no aplicativo Sobre ali. esse ponto aí. E a gente vai ganhar tempo. Você acha interessante usar esse aplicativo? A área de, como você falou, curva ABC. Isso aí, esse relatório é gerado por IA. 80% dos nossos relatórios de aplicativo são gerados por IA. Já te aponta o cenário. E já está aqui na mão. Já está na ponta da mão. É isso que eu estou falando. O DRE, como você viu mais isso cedo, que eu tô também. falando. O que você vai adequar aqui, aí eu acho que você já faz, mas eu vou falar, não custa nada, né? Claro, então, claro. O que eu acho que você vai ter flexibilidade aqui é o seguinte. Ricardo, né? Ricardo gosta de ver essa informação. Gilson é um cara que gosta mais de número, quer mais no detalhe. Perfeito. O Zé ali, meu amigo, ele quer só isso aqui mesmo, tá bom. Exatamente. Então, se você tem essa flexibilidade para mostrar para ele o jeito que ele gosta de ver, aí matou a pau. Por quê? Porque para eu tomar a decisão, eu preciso ver ali 5, 6, 7... Aquilo que eu estou acostumado de ver, né? Aí eu bato o olho aqui, minha cabeça compra ou não compra. Já se eu entrego para ele tanta informação, ele vai olhar assim e ele não quer. Mas se eu entrego para ele aquilo que para ele toma a decisão, que vai ser certa também, igual a minha, só que ele a cabeça dele analisa de forma diferente, cara, acabou. É isso que eu estou falando. É isso aqui que eu estou falando. Essa plataforma, ela é customizada. De que forma? Você pode criar seus próprios prompts, ele já vai se conectar ao nosso sistema, a nossa plataforma, a nossa solução, e já te dá o resultado no layout que você quer. Seja gráfico, seja tabela. Isso para você é uma forma de melhorar o desempenho do lojista? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou te dar um exemplo. Agora tem 6 meses eu fui num evento de tecnologia, que nem é minha área, mas eu gosto desse tipo de coisa. E eu vi o cara fazer o seguinte, o sistema dele lá tá rodando, emitindo as notinhas dele de compra e venda, tá funcionando, aquele servidor, e o sistema dele aqui. Aí o que ele fazia aqui? Ele abria o sistema e fazia assim, me passa agora quanto é que eu faturei, os 10 principais itens e o que eu preciso repor. Como se estivesse conversando com o WhatsApp. Aí o sistema... Ele não precisa nem digitar, nem olhar, cara. Exatamente. Eu fiquei assim... Simples. Então é IA que você treina, acabou. O cara chegou assim, vamos dar um exemplo. Eu estou aqui com um vendedor da empresa tal. Veja para mim o mix dele, o que eu tenho de estoque parado para ele me ajudar a vender e o que eu estou precisando repor para essa próxima semana. Aí o cara aqui faz... Aí, ó. E aí... Acabou, cara. Me dê isso aqui. Antes eu atendia 10 vendedores, eu vou atender 100. E outra coisa, antes eu atendia 10 com a margem de erro gigante. Aqui eu vou me preocupar com o quê? Para dar entrada na nota certa, para eu fazer um inventário rotativo dos 600 itens que me interessa, para eu não ter mais de erro. E acabou. Eu vou pegar meu tempo e dedicar a sair do operacional e ir lá para o estratégico, que é o que precisa. Você usa, então, a sua ideia, eu gostei bastante do tema, é que você vai usar a IA para otimizar aquele mix secundário, do curva ABC, e deixar o mix da curva A para você administrar. Vou te dar outra dica, de graça, tá? Para tudo que eu gostei de tudo demais. Vou dar outra dica, ó. A gente chega nas empresas e você puxa lá no sistema do cara a curva ABC. Bacana. A maioria dos sistemas você parametriza. A minha curva é X%, B, tal. Eu quero curva até C, D, E, F, beleza. Tem sistema que não faz isso. Vem ali amarradinho, é aquilo e acabou. Já matou a brincadeira. Já travou o sistema. Já acabou a brincadeira para quem vai usar. Perfeito. Não posso fazer porque... Tá, acabou. Eu, dono da loja, já trocaria o sistema. Eu começo com essa brincadeira. Porque gestão da curva ABC... é fundamental. Se você não faz... É o coração do faturamento. Acabou.
Só que o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu faço o cálculo de 2 curvas. Eu faço a curva financeira, Perfeito. que é o dinheiro, e eu faço a curva quantitativa, que é a quantidade que você vendeu. E eu uso a mesma estratégia. Perfeito. 70, tal. E eu uso 4 curvas. Por quê? Porque eu analiso pelo quadrante. Então, aqueles itens que são curvas DD, está ocupando espaço na minha prateleira, que é uma coisa limitadíssima. É um cara que tem um estoque parado, porque ele nem contribui financeiramente, nem quantitativamente, e é ali onde eu vou trabalhar para botar para fora. Perfeito. Porque o que acontece? Quando a gente chega no mercado, você vai para o chão de loja, você vai olhar o planograma, como é que você está arrumado. E é ali que você ganha o dinheiro. Porque você vai facilitar para o cliente aquilo que te dá uma margem melhor. Porque o arroz, o feijão, se você tiver barato, ele já vai comprar. Se estiver lá embaixo, ele se abaixa e pega. Então, você vai ganhar dinheiro na arrumação do planograma, que é um trabalho que a nossa consultoria faz também. Layoutização e planograma de loja. Usa IA também para isso? Pouco, porque é um trabalho que a gente não faz muito, né? Não é foco nosso. É muito trabalhoso, requer um esforço grande. Aí a gente... E uma organização errada também pode causar um prejuízo ao mas quando a gente chega no cliente, que a gente vê que a coisa está muito séria... Está crítica. Aí a gente faz. Mas vende e remunera. E é onde a margem acontece. Perfeito. Então, quando eu analiso a curva ABC, física e financeira, cara, a visão do negócio fica muito claro. É muito assertiva onde a gente precisa botar o dedo ali para... Onde está a ferida, né? Só que o sistema faz o quê? O sistema faz o cálculo ABC só... Estático também, né? Muita coisa estática. Só financeiro. A gente consegue montar no nosso curva ABC várias dimensões, como você falou. Você pode analisar, por exemplo, por quantidade, você pode analisar por faturamento, você pode analisar por margem líquida, que é pagando os impostos, cobrir as despesas. Ótimo. E a gente consegue também extrair isso para o curva ABC usando a IA, que é através do nosso aplicativo Chat Fácil. Nós criamos um aplicativo Chat Fácil que se conecta diretamente às soluções. Com isso, você já deixa os prompts pré-configurados, se você quer em gráficos, se você quer em dashboards, se você quer, por exemplo, em planilhas, enfim, você pode extrair lista, tudo que você do quiser. jeito que você gosta de ver. Do jeito que né? você quiser desenhar. A nossa estratégia hoje no mercado é entregar tecnologia e facilitar a vida do operador de loja. Você citou uma situação na parte de entrada de nota. Uma configuração errada, por exemplo, de conversão de embalagem, um código de barras errado, dando a entrada por um código e saindo por outro. Você acha que a IA consegue também otimizar esse cenário? Acho, com certeza. Com toda certeza. Só acho. Por quê? Eu penso assim, se a lógica, para funcionar certa, a cabeça do homem faz, você treina a IA que ela vai fazer aquela lógica para você. Acabou. E ela vai fazer daquele jeito, ela não vai mudar o pensamento porque hoje eu acordei de bom humor, ela não acorda de bom humor e mau humor, ela vai fazer aquilo ali. Hoje eu não vou atender um fornecedor de olhos fechados ou Então, cansado. ela vai fazer. Tá? E essa lógica pensada ali, para você dar o comando para ela levar para o banco de dados, eu estou falando, não sei se eu estou falando besteira, que não é minha área, mas você entende. Na minha visão, assim, não tem muito o que fazer, precisa do conhecimento. Aonde é que está o problema? O problema não está na IA, não está em internalizar no banco de dados, não está em buscar informação lá do banco de dados e trazer para a IA tratar, não está isso aí. Cara, isso aí é fácil de fazer. Pode dar um trabalhinho. Aonde é que está o problema? É no cara que entende do processo para dizer como é que ela quer que o processo faça. Ou seja, esse é o problema. Treinar a IA. Que a gente chega no mercado... não tem o conhecimento. O cara que recebe porque um dia alguém disse que era para fazer e ele faz até hoje. Ele nunca parou para dizer assim, por que eu faço assim? O cara não tem o conhecimento. Então, o grande problema é como é que o processo deve ser para você. Porque eu sou um cara que eu gosto que faça assim. Existem várias formas de se fazer certo. Né? Não é fazer errado, é fazer certo. Mas eu vou fazer da forma que eu gosto que seja feito. Eu gosto de ver azul. Sim. Aqui é certo ter uma cortina? É. Então vamos ter uma cortina, mas eu gosto de azul.
E você gosta de branco. Então, a gente bota o branco para você, bota o azul para mim. É isso. De uma forma assim, bem simplória falando, né? Então, o problema hoje está em quem domina o processo. Gilson, tem uma que deveria ser o dono da empresa. Ele deveria dominar o básico desses processos. Eu gosto desse tema de IA, e voltado agora para o seu setor financeiro. Dentro da nossa plataforma, da nossa solução, nós já temos lá 2 ícones. Inteligência artificial e planograma com inteligência artificial. Isso nós já temos lá. Poucos usuários. Planograma. Ok. Baseado no giro, baseado numa análise quantitativa e de imagem. Então, ele te dá um planograma, um desenho da imagem, de como vai ficar sua gôndola, baseado no que a IA faz. Ótimo. Só que a questão não é essa. Agora vamos para o lado financeiro. Você citou que é a falta de um especialista para treinar a IA para fazer da forma certa. Isso. Porque até a própria IA diz, eu posso gerar resultados errados. Sim. Se ela já já causa isso, você tem que fazer de forma correta, analisar se o resultado está da forma correta, para que você passe a utilizar o que a IA está produzindo. E de periodicamente fazer uma auditoria. Porque... E o segundo é o custo. Para usar IA hoje, você tem que ter uma conta Plus, Premium, e aí ele vai te gerando... Gastar crédito. Que não é barato. Que não é barato, que é em dólar, geralmente é em dólar. Os nossos empresários supermercadistas, eles são aversos a dizer que vai custear, vai ter um custo adicional. Como a gente quebrar esse paradigma? Vou te falar agora. Eu acho que eu citei ainda há pouco, eu estou concluindo aqui um aplicativo para fazer um controle de hortifruti. Perfeito. Que eu vejo o setor de hortifruti dentro do supermercado com muitos bons olhos. É um setor que traz o cliente. Carne verde também, né? Também. Eles se combinam, Padaria, né? Carne verde e hortifruti são os setores assim que você tem que ter um cuidado diferenciado. Perfeito. Tá? É onde tem o maior número de perdas e o desafio é muito grande. Se você não olha com tanto zelo para uma perfumaria da vida, fica tranquilo que... Ele se vende ali paradinho, sem muita preocupação. Especificamente do hortifruti. Então, o que eu para facilitar o meu trabalho, isso eu fiz para um cliente, tá? Perfeito. Específico. O cara tem uma perda alta, quando é tua perda? Não sei. O meu fornecedor me dá 5% aqui de desconto lá no boleto. Tá, não sei nem se vale. Se compensa. O cara aumenta 7, baixa 5. Perfeito. Não estou falando que ele faz isso, a minha cabeça que é assim, tá? Aí como é que você faz o controle? O repositor dele vai todo dia de manhã, separa lá o que não tá bom, anota numa planilha e essa planilha ele leva lá para o cara lá do CPD, faturamento, não sei, o cara, assim mesmo. O cara digita lá dentro do sistema dele aquelas avarias que o sistema tem e no final do mês ele emite uma nota de todas as avarias. Acabou. Isso. Aí eu fiz, aí você perdeu quanto? Não sei. E por item, você perdeu quanto? Não sei. Não sabe nada. O cara não sabe nem como é que está o negócio dele. Ele tem uma margem lá e pronto, acabou. E aí trabalha com markup, não trabalha com margem real, com lucro real? Que é outra coisa bom que você falou nisso. Todo cliente que eu trabalho, eu começo a botar na cabeça dele para ele entender a diferença de margem, de markup e trabalhar Perfeito. com margem. Perfeito. Porque o cara tem um markup de 30, acha que está fazendo 30, quando ele vai pagar a folha, não é 30. Cadê o dinheiro? Aí ele começa a baixar, quando ele vê, ele gastou 35. E como é que é essa conta? Aí é porque ele não sabe fazer conta. Então, Infelizmente. O importante é que ele aprenda e comece a visualizar, parametrizar o sistema dele para ele ver margem. Porque aí ele consegue linkar o faturamento dele com o financeiro dele. Perfeito. Porque quando o faturamento está em markup, o financeiro em margem, você está falando língua diferente, cara. Não adianta. Então, o que acontece? Esse aplicativo, o cara simplesmente vai fazer o seguinte. Ele vai ali, registra o item, faz uma foto, automaticamente o conferente já vai ver, não precisa nem se comunicar, e o comprador olha e está tudo resolvido. No final, você sabe por dia, por produto, por segmento, por período. Acabou. Pronto. É isso. Falando de IA. Então, o que eu vejo com bons olhos é que a gente vai conseguir conseguir ferramentas de gestão muito mais proativas.
Perfeito. Sem depender de que o cara lá digita no sistema ou que o repositor contou que ele não sabe nem se está certo. Entendeu? Não vai precisar. E Maravilha. o importante, o comprador vai estar aqui com o cara que vende, ele está aqui, ó. O vendedor ligou, ele no celular, ele está vendo. O dono da empresa, ele está em casa almoçando, ele recebeu um alerta aqui, opa, tem algo errado. Aí ele está falando com outro colega também, quanto é a tua perda? O cara disse, rapaz, é tanto. Aí você já sabe que o cara está fazendo ou não. Você sabe, cara, eu uso aqui, ó, a minha assim, faz essa boa prática que tu vai melhorar. E expandir isso para um açougue, para uma padaria. Perfeito. Para a geladeira de iogurte dos laticínios. Frios, né? Os frios. Que tem uma perda muito grande, iogurte, né? Que tem uma validade muito apertada. Verdade. Então, se você consegue fazer isso, botar para rodar, você vai ter um ganho. E outra coisa, supermercado, qualquer 0,1 de ganho é muito dinheiro. Gilson, você tocou nos temas mais críticos que a gente sempre aborda aqui, geralmente, junto com o nosso amigo e parceiro Robson, da Inventário Visão. Ele é especialista em inventários e especialistas em gestão de BI. Uhum. Né? Então, ele captura os números, como você falou, coloca na plataforma dele e faz a exposição daqueles indicadores críticos. O principal deles é a perda muito alta ou margem muito negativa. E ele aponta isso para ter um plano de ação. Hoje, nossa solução, ele abrange todos esses pontos. Tá? Nós temos aplicativos como gestor, onde ele faz o lançamento automático das perdas. Então, você pode pedir para o seu açougue separar ali as etiquetas das perdas. Ele só faz pistolar pelo nosso aplicativo, já cai dentro do sistema e ali já gera a nota automaticamente, que são as avarias. A parte de uso e consumo também, você tira um produto da gôndola para uma área de produção, por exemplo, também você já faz esse manuseio. Tudo dentro do aplicativo gestor. Por outro lado, nós temos a IA, que é nosso aplicativo hoje, que nós usamos bastante para ajudar nesse ponto crítico, né? Que é montar o DRE, como é que está sua despesa, como é que está as suas perdas, como é que está sua margem. Com relação a tudo isso, sistemas hoje têm que se aperfeiçoar para todas as tarefas. Mas a loja está preparada para isso hoje? Aí que você matou a charada. É isso aí. A loja não está preparada para isso. Se você burocratizar, né, muito, travar, ela não está. Agora, alguém falou isso aqui no começo, não lembro quem foi. A geração hoje vive com isso aqui. Perfeito. Então, se você faz com que isso aqui facilite a vida dessa geração que não quer trabalhar, ela quer trabalhar menos horas e se você botar uma ferramenta para ela otimizar o esforço. Isso. Se você bota uma ferramenta sem muita burocracia, sem muita informação, sem aqueles relatórios que você vai chegar, você vai bipar isso aqui, dar um OK, finalizou, tchau. Você fez sua parte. Perfeito. Quem é que vai fazer a outra parte? Então, o processo que tem que ser feito certo, se você fatiar ali para cada um fazer o seu e no final o gestor ver que está tudo amarradinho, aí não vai precisar de ninguém preparado, porque vai estar tudo amarradinho. Por exemplo, você pega isso aqui, você entrega para uma criança, manda... pronto, vou dizer, um dia desse estava a gente conversando, uma pessoa disse assim, que o filho dela tem 4 anos, fez um pedido do iFood. Como assim, né? Ele entrou, escolheu. Quando viu na casa da avó, chegou o pedido. Fulano, você pediu pizza aqui para cá? Não, foi fulano. E quando chegou lá, estava o pedido, o cartão cadastrado. 4 anos de idade. Então, incrível, né? Cara, isso é fantástico. Você não tem que deixar o cara pensar. Essa geração não precisa disso. Quem está no operacional, tá? A geração vai ter que ter gente que pense. Sim. Mas o cara que está no operacional ali, cara, ele chegou e bipou, acabou, tchau, fez a parte dele, vai embora. Vai chegar no cara lá de cima, o comprador, sei lá quem seja, é informação. Você citou um ponto também um pouco mais atrás sobre a questão da controle de conferência. Chega a mercadoria, chega a nota, você efetuou o pedido e o fornecedor vai te entregar. Se o fornecedor sabe que você controla, a conferência cega,
Ele vai te entregar mais rápido, vai deixar já separadinho aquilo que você pediu. O outro, que não controla, ele vai deixar meia caixa de um, meia caixa de outro, faz aquele bem bolado ali, né? Enfim, as fraudes onde acontecem geralmente são nesses, que é a grande maioria. Na entrada e na saída ali tá. Que é a grande maioria, porque a conferência é importante. Mesmo que seja operacional, braçal, para o seu funcionário, o seu colaborador, usando não só a nota fiscal, tá? Estou falando um aplicativo mesmo, um celular, um aplicativo como o gestor da BTS, ele chega, pistola o código de barras, confronta com o que chegou na nota e diz, opa, olha o que você pediu, não veio na nota, mas está aqui na nota. Cadê a mercadoria? Estão te roubando, velho. Caso alerta. Então, a gente trabalha muito também com essa parte de controle, tá? Nós reduzimos bastante custo operacional. E te interromper, na questão da fraude, não é nem a má-fé ou... Não. Muitas Às vezes é informação errada. É uma troca na separação. Isso, uma anotação errada. Às vezes o atacadista, distribuidor, ele bipa muito. Eu digo você porque eu gosto de logística e sou especialista em logística, né? Eu já participei de implantação WMS, essas coisas. É uma coisa que eu gosto muito também. Então, a chance de sair do distribuidor errado é muito pouca. Mas dentro do caminhão acontece a troca. Então, a fraude também acontece muito por erro. Aí o cara que confere a caixa e vai. O cara não sabe que tem o EAN 13 no produto, mas tem o DUM 14 ali na caixa que ele poderia bipar a caixa e o sistema já está amarrado para ganhar tempo. Com a conversão certa para entrar no estoque certo. Entendeu? Porque na hora que você bipa o DUM 14, você viu que a caixa está lacrada, a chance de trocar é menor. Mas o que acontece? Quem recebe no supermercado, a caixa está fechada, ele abre e tira um para bipar o EAN 13. Meus amigos, eu sinto informar que o tempo está apertadíssimo. Nosso amigo avisou aqui da técnica. Eu quero saber o seguinte. Primeiro, dizer que foi uma aula para mim conversar com essa fera aqui. Perfeito, maravilhoso. Conversar com o Neto mais uma vez. Eu só provoquei um pouquinho. Eu só empolguei, tava ficando tá bom maravilhoso. Aqui, agora que esquentou. Agora... Isso, não. A gente tá com o problema do tempo, mas se quiser, vamos embora. É até bom, porque a gente traz ele mais vezes. Vai vir mais vezes. Com gosto, não quero mais. Vamos vir. Seguinte, satisfação fantástica. Cara, foi bom demais dele. Faça suas considerações finais e o que você diria para quem está nos assistindo. O cara agora, o brasileiro tem essa mania de todo mundo é empreendedor. O cara, poxa, eu tô com dinheiro, tô com capital do giro, eu quero abrir o supermercado. O que você diria para essa pessoa? Rapaz, eu falo o seguinte, sempre que me perguntam isso. Se você percebe que você tem essa vontade de ser empreendedor, vá. Ponto final. Porque você vai ser feliz. Se você é uma pessoa, como eu conheço várias, a gente conhece várias, que não tem esse espírito, então, cara, continua no seu CLT, vai estudar para concurso e fica de boa. Mas, se você tem esse espírito empreendedor, cara, não vai ser CLT, não vai estudar para concurso. Porque você vai ser feliz, porque esse é um negócio muito bom. É um aprendizado, é uma aula, é uma escola, é problema todo dia, mas quando você resolve um problema, isso é satisfatório. E mais, você vai ter um aperto ali, vai ter mês que você não vai ganhar, mas, cara, na hora que você se organizar, que vai pegar na veia assim, você vai ganhar dinheiro. Quando acerta, né? Quando você ganha dinheiro. A sua possibilidade de ter um resultado financeiro e viver uma vida melhor é muito maior de quem é CLT e de quem é até concursado. E vou só complementar essa visão, que eu também gosto disso. Não vá cego. Não vá cego. Sem dúvida. Se prepare. Se tiver um amigo que tenha o mesmo, esteja no setor, vá aprender visite, com ele. aprenda com ele como é que se enxerga os números. Se tem um consultor como o Gilson, contrata ele para fazer todo esse trabalho de embasamento, né? Para que a operação comece bem, né? Se você já sabe mais ou menos o ramo que você quer, cara, vai se CLT num cara ali que tem o mesmo ramo e vai aprender o operacional, passa 6 meses comprando, passa 6 meses recebendo, passa 6 meses no financeiro, porque na hora que você quer trabalhar, o dono vai abrir a porta para você trabalhar. Com certeza. Aí você no operacional, você aprendeu, vai lá e bota teu negócio, não vá cego, assim, porque você não cega, a chance de você não dar certo é enorme. Gilson, para finalizar, o que você acha de uma iniciativa dessa, da gente fazer um podcast feito esse? Eu achei fantástico, é muito bom trocar essa ideia, muita gente precisa ouvir isso, e isso é um canal que dá uma voz, a gente não sabe onde isso chega, tá? Você não sabe onde chega. Bota lá no teu canal, faz um tráfegozinho pago que não custa nada. Nada. É bom, vai chegar em gente.
tá? E isso é bom, as pessoas precisam ouvir esse tipo de coisa. Troca de ideia. Agora, eu tenho um ponto negativo, né? É um pouco tempo. A gente falou quanto tempo aqui? 1 hora, foi? 1 hora. Cara, É porque o conteúdo é gostoso a gente tratar, né? E eu gosto desse assunto. Se deixar aqui, eu falo aqui. Mas, Gilson, fica aqui o nosso convite mais uma vez para você voltar. Porque a sua bagagem é importante para importante. aquilo que eu quero propor para esse projeto, para o projeto junto com o Ricardo Neves. Isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Gilson Gomes, consultor supermercadista. Um Gilson, prazer. Eu agradeço imenso. demais você aqui. Eu que agradeço. Sensacional, cara. Isso Conte aí. comigo. Esse é o nosso podcast, Pode Ter Sucesso, o podcast do empresário, ó, com a visão diferenciada. E a gente agradece a presença do Gilson, do Neto mais uma vez. E vamos que vamos, logo a gente traz o Gilson de novo para a gente trocar essa ideia muito esclarecedora. Valeu? Fechou. Valeu, pessoal. Valeu. Show de bola. Vamos nessa.